Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente vai começar mais uma aula de história. Hoje falando sobre Segunda Revolução Industrial e Imperialismo, tá? As consequências e implicações do desenvolvimento capitalista no século XIX. Vamos começar pelo básico. Segunda Revolução Industrial. Tem gente que vai preferir falar em segunda fase da Revolução Industrial, tá? É, já temos uma aula em que a gente trata sobre Revolução Industrial e conceituamos isso, já está aqui no canal, tá? Mas basicamente retomando essa ideia, alguns especialistas consideram que a Revolução Industrial é um processo único, contínuo, tá? E que é dividido em várias fases. Outros historiadores, outros especialistas entendem que cada um desses momentos de avanço é um fenômeno histórico, social, político, econômico distinto. E aí tem alguns que preferem dizer que é uma fase, uma outra fase, uma terceira fase, uma quarta fase do mesmo processo, do mesmo fenômeno. Outros preferem dizer que é uma primeira revolução industrial, uma segunda revolução industrial, uma terceira revolução industrial, separadas, diferentes. Tá? Isso agora para a gente é pouco importante, mas só para retomar, o que é esse processo de revolução industrial? É a substituição da mão de obra humana por máquinas. Esse processo que começa a acontecer lá na Inglaterra, no século XVIII, ele está agora se intensificando, tá? Ele está se expandindo. Aquilo que começou restrito ao setor têxtil inglês vai agora acontecer em outros países e em outros setores. Tá? Que outros países? A princípio, a própria Inglaterra, né? Ela participa também da segunda Revolução Industrial, justamente como a gente já havia falado, porque a Revolução Industrial não é uma coisa que aconteceu, ponto final, acabou, é um processo incremental, né? Ou seja, cada nova etapa vai mecanizando, vai automatizando, vai desenvolvendo outros setores. Tá? Então, a princípio, lá na Inglaterra era o têxtil, depois na segunda Revolução Industrial também vai rolar na Inglaterra, tá? Em outros setores. E também na França, na Alemanha, na Itália, ou seja, ali na área da Europa Ocidental, mas também na América do Norte, nos Estados Unidos e no leste asiático, no Japão. Tá? Quais são os setores que mais vão se desenvolver nesse momento? Setor petroquímico, setor siderúrgico, setor farmacêutico, setor energético, telecomunicações, transportes e uma série de outros. Tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, é nesse momento que vai se criar o dínamo. O dínamo que é, e aí você pode tentar buscar com um professor de física um detalhamento melhor sobre como isso acontece, mas o dínamo é um equipamento, né? Como se fosse um motor que transforma a energia do movimento, a energia dinâmica, por isso dínamo, em energia elétrica. Né? Essas energias aí elas podem ser convertidas uma na outra. Né? Você sabe lá pela física que existem vários tipos de energia: energia potencial gravitacional, energia cinética, energia elétrica, enfim, uma série de energias aí possíveis. Né? E aí o que o dínamo faz é transformar um tipo de energia em outra. Tá? E isso foi completamente revolucionário. O computador ou o celular que está nas tuas mãos agora, pelo qual você está, ou pela TV, enfim, que você está assistindo essa videoaula, ele não seria possível se não existisse energia elétrica. Tá? Então a gente precisou desse invento, nesse momento, para criar um salto tecnológico que mudou radicalmente a nossa vida. Né? A segunda revolução industrial, ou a segunda etapa da revolução industrial, ainda mais do que a primeira, alterou e moldou o mundo que a gente tem hoje. Né? Não existiria, o mundo que a gente tem hoje seria irreconhecível sem a segunda revolução industrial. Além disso, o setor farmacêutico, né, que é uma derivação aí da química, do setor químico, é nesse momento aí da segunda revolução industrial, por exemplo, que vai ser criada a tabela periódica, que a química vai se desenvolver como ciência. Até então, você não tinha muito o que a gente hoje chama de química, né? A química, antes da segunda revolução industrial, ela era quase como uma coisa mágica. Era derivada lá da alquimia, que era um conjunto de técnicas que foram se desenvolvendo ao longo de milênios, cujo objetivo era transformar materiais não nobres em materiais nobres. Esse era o grande objetivo da alquimia. Né? Era pegar o chumbo e transformar em ouro. Era pegar uma coisa pouco nobre e transformar numa coisa muito nobre. É claro
A gente sabe hoje que isso não é possível, ou a princípio isso não é possível sem um enorme custo e dispêndio de energia, né? Mas isso foi a base que vai se transformar na química, e ali no século XIX essa química ela vai se aperfeiçoando, os modelos atômicos para explicar como os átomos funcionam, interagem uns com os outros, como eles se ligam, as ligações covalentes de polo, e sei lá o que, tudo aquilo muito complicado que você vê lá na química, né? História é muito fácil, química é muito complicado. Então, tudo aquilo que você viu lá complicadíssimo na química e tal, isso começa a se desenvolver aqui nesse momento. E não é porque as pessoas gostavam muito de estudar as ligações químicas. Não, não. É porque isso tinha aplicação industrial. É porque isso gerava muito dinheiro, né? Você fazia mercadorias com isso e enriquecia. Então, a química ela surge nesse momento como uma consequência aí dessa segunda etapa da Revolução Industrial. Tá? E aí, a princípio, os caras vão aprender nesse momento e vão desenvolver uma série de substâncias que eles vão perceber que têm efeitos no corpo humano, inclusive efeitos terapêuticos. Né? Um dos principais, mais antigos analgésicos que a gente tem conhecimento, analgésicos na sua forma mesmo de medicamento e tal, não estou falando de ervas da floresta, não, estou falando de comprimidinho que a gente toma e cura uma dor de cabeça. Né? Um dos mais antigos é o ácido acetil salicílico, né? É a aspirina. O ácido acetil salicílico ele vai ser criado, se não me engano, pela Bayer, que é uma grande farmacêutica que existe, alemã, que existe aí no mundo há quase 150 anos. Né? Então, é desse momento. Então você está criando remédios que não são aquelas simpatias de antigamente, não são aqueles rituais que dependiam muito mais da crença, do efeito placebo. Não, eu estou falando de um medicamento que produz um efeito, né, químico, terapêutico no corpo humano. Tá? Então, nesse momento vão surgir os analgésicos, nesse momento vão surgir os anestésicos, e eles vão dar um impulso enorme para a medicina. Né? Essa indústria farmacológica ela dá um impulso enorme para a medicina. Vai ser utilizado, por exemplo, nesse momento, a cocaína como um remédio. A cocaína era, a princípio, um anestésico poderosíssimo ali usado para cortar a dor e permitir que os indivíduos pudessem receber cirurgias torácicas muito complexas e tal, que você tinha que abrir o tórax do indivíduo, era uma coisa extremamente dolorosa e com um impacto muito grande, né? E que normalmente causava choque no indivíduo, o indivíduo acabava vindo a óbito. E agora, com esses fármacos muito mais modernos, você consegue fazer essas cirurgias, o indivíduo sobrevive, embora, né, com o passar do tempo, tenham percebido que a cocaína era extremamente aditiva, era extremamente viciante. Então, criou-se um outro medicamento para substituir a cocaína como sua função anestésica, que foi a heroína. Né? Era uma forma ainda mais potente e tal, purificada, e que percebeu-se depois que também era extremamente aditiva, viciante, né? E, enfim, com o passar do tempo, isso foi sendo abandonado, foi sendo proibido, em prol de outros anestésicos mais menos danosos, menos viciantes aí para o corpo humano. O setor siderúrgico também vai se desenvolver de forma muito intensa nesse momento. Vamos ter a criação aí do chamado processo Bessemer. O processo Bessemer era uma forma de fazer aço de melhor qualidade, mais barato, mais rapidamente. Isso populariza o uso do aço, né, para você fazer pontes. Antes você precisava fazer uma ponte de madeira que não era muito resistente, era rápida de fazer, mas não era muito resistente. Ou então uma ponte de pedra, que era bastante resistente, mas não era muito flexível, não era fácil de fazer, demorava muito. A gente passa a ter aí uma série de estruturas pré-moldadas e você consegue fazer pontes, né? Você consegue construir prédios cada vez mais altos, permitir que a população se concentre num ponto, em vez de você ter uma cidade gigantesca, enorme, em que a periferia fica a 3, 4 horas de distância do centro. Não, você tem uma cidade com aquele mesmo contingente populacional, mas de forma muito mais concentrada. E estando mais concentrada, as pessoas estão um pouco mais perto do seu ambiente de trabalho, enfim. Né? Então, nesse momento, você vai ter esse avanço aí da siderurgia, que trouxe implicações para o urbanismo. Tá? Você vai ter o setor petroquímico, porque agora, na segunda Revolução Industrial, nessa segunda etapa da Revolução Industrial, a gente vai ter como grande combustível que vai mover essas indústrias o petróleo. Né? É nesse momento também que vai se perceber o potencial do petróleo para a produção de plásticos, né? Para a produção de combustíveis diversos, como querosene, óleo diesel, a própria gasolina, o que vai permitir a criação dos automóveis. É agora da segunda Revolução Industrial
a criação dos primeiros automóveis, né? Embora se tenha tentado num primeiro momento, lá atrás na primeira Revolução Industrial, fazer automóveis a vapor, percebeu-se que eles não eram muito eficientes, você precisava ter uma parte do automóvel para guardar o carvão que você ia alimentar a caldeira ali, a fornalha, né, e produzir o vapor, então isso não era nem um pouco cômodo. Agora, na segunda Revolução Industrial, vão se desenvolver os motores de combustão interna, o processo de queima do combustível ele não acontece mais fora da caldeira, né, fora ali do pistão, não. O combustível agora ele é queimado, a queima do próprio combustível que move o pistão. Né? Você tinha que queimar o combustível na primeira Revolução Industrial para ele gerar o vapor e o vapor mover o pistão. Agora é a própria queima do combustível, da gasolina, que move o pistão, né, no chamado motor de 4 tempos. Né? E aí você pode jogar no Google aí, tem uma série de vídeos no YouTube que explicam como é que funciona um motor 4 tempos, porque ele é chamado de motor 4 tempos. Existem alguns vídeos aí do canal do Manual do Mundo, em que o Iberê mostra como funciona o motor 4 tempos, você pode tirar essa dúvida lá. Mas basicamente esses automóveis eles começam a se tornar de fato inventos úteis, né? Inventos que são funcionais, que são práticos, que podem estar ao alcance de todos agora na segunda Revolução Industrial. Provavelmente os professores de geografia vão te explicar de forma mais detalhada o impacto dessa indústria automotiva agora na segunda Revolução Industrial, quando te explicarem sobre o Fordismo. Né? Fordismo vem de Ford, porque o grande industrial americano Henry Ford ele criou uma forma de organizar a sua produção industrial que era mais eficiente, mais rápida, né? Mais produtiva, e com isso ele conseguia baratear custos, fazer veículos muito baratos. O grande carro popular que o Ford vai criar nesse momento é o Ford T. O Ford T era um carro que custava alguma coisa em torno de $900 na época, né? Não é a mesma coisa que $900 hoje, seria bastante mais caro, né? A cotação do dólar não é a mesma daquela época e hoje, mas enfim, era um carro que era já acessível para o trabalhador médio americano, né? Então, até a própria forma de organizar essas indústrias na segunda Revolução Industrial vai ter o impacto aí do automóvel, prova de como essa indústria de transportes ela era extremamente relevante. Né? Por exemplo, a gente vai ter nesse momento a criação do telégrafo, do telefone. Né? Alguns de vocês estão assistindo essa videoaula por um smartphone. O smartphone é talvez o bisneto dos primeiros telefones que vão vir dessa época aqui da segunda Revolução Industrial. Então você pode ter certeza que você não teria, né, esse dispositivo na sua mão agora, se não houvesse acontecido essas mudanças, essas evoluções lá atrás na segunda Revolução Industrial. Tá? Então isso tudo vai produzir uma mudança tão drástica, tão radical na vida cotidiana das pessoas. Né? O mundo muda de uma forma tão grande que as pessoas mal conseguem reconhecer o mundo em relação à época dos seus avós. Né? O sujeito que estava lá no meados do século XIX, é a época em que a segunda Revolução Industrial vai acontecer, né? Meados do século XIX. O sujeito que estava em meados do século XIX, quando ele conversava com os seus avós que haviam vivido o final do século XVIII, os relatos eram assim radicalmente diferentes. As pessoas elas percebiam um mundo muito diferente. E diferente para melhor. Diferente para melhor. As pessoas olhavam e falavam assim, caramba, que época incrível essa que a gente está vivendo, que época maravilhosa, que bela época é essa que a gente está vivendo. Em francês, eles vão usar a expressão Belle Époque. Belle Époque é a forma como os franceses, e aí os franceses tinham uma grande influência cultural no planeta nessa época, por isso a expressão Belle Époque ela acaba se espalhando inclusive para países de língua não francesa. Né? A Belle Époque nessa época, essa expressão ela é usada para designar essa época na qual as pessoas acreditam que os problemas da humanidade já estão resolvidos, ou se não estão, estão próximos disso. Tá? Acredita-se nesse momento que a capacidade da ciência de descobrir o funcionamento do mundo e, com isso, descobrir a resposta, a solução para os problemas humanos, é uma capacidade crescente, é uma capacidade ilimitada, é uma capacidade progressiva. Cada vez mais a ciência vai resolver problemas humanos, até que a gente vai chegar num momento em que a ciência vai ter resolvido tudo. Os seres humanos não vão ter mais problemas. Olha que incrível. Talvez
a gente consiga prolongar a vida humana de tal maneira que o ser humano consiga superar a morte. Não que os seres humanos vão se tornar imortais, não é isso que eles estão acreditando nesse momento, mas a ideia de que a morte natural, a morte por causas naturais, ela demorasse tanto a ocorrer, né, que os sujeitos conseguissem viver 100, 150, 200 anos, né? Enfim, obviamente o ser humano ele não ia virar a prova de balas, ele não ia virar a prova de queda de edifícios, ele não ia virar a prova de atropelamentos, ele não ia virar a prova de facadas, mas doenças, né, tanto as naturais quanto as adquiridas através de micro-organismos, essas, na visão aqui do século XIX, elas em algum momento seriam superadas. Não haveria mais nenhum vírus, né, capaz de matar os seres humanos e provocar transtornos. Mal sabiam eles, né? A gente aqui nos nossos dispositivos eletrônicos agora, no meio dessa interação, a gente olha para isso e ri. E pensa, os caras não conseguiam imaginar que viria, alguns séculos depois, um coronavírus, né? Mas nesse momento, de fato, parece que não. Né? Parece que essas coisas todas estão afastadas. A indústria farmacêutica, o surgimento de vacinas, eu falei lá atrás dos remédios, mas também temos que dar importância aqui para as vacinas. As primeiras vacinas surgem nesse momento. Não é que você vai só ficar doente e ser curado, talvez você consiga nem sequer ficar doente com uma vacina, né? Que é o que os cientistas estão procurando agora para o coronavírus, uma vacina para que a gente consiga não se contaminar por essa doença no futuro, caso ela sofra algum tipo de mutação e tal, enfim. Então, é uma crença realmente muito grande, né? A gente hoje pensaria que é uma crença até meio ingênua, mas é o ar desse momento, é o clima dessa época, de que a ciência resolve tudo. E aí você vai me perguntar, a ciência resolve tudo assim por nada? Do nada? Não. Não é só a ciência sozinha. É a ciência associada ao capitalismo. Especificamente, principalmente, o capitalismo de características liberais, aquele baseado nas ideologias lá do John Locke e do Adam Smith. Né? Já vamos ter nesse momento outros pensadores que vão influenciar o pensamento liberal. A gente vai ter um pensador inglês chamado David Ricardo, né? David Ricardo, né? Ricardo porque ele era descendente de portugueses e que migraram para a Inglaterra, então o nome dele era Ricardo mesmo, não era David Richard, né? Era David Ricardo, né? Mas a gente fala normalmente David Ricardo. O David Ricardo também era um pensador liberal dessa época, que havia explicado uma série de mecanismos de funcionamento do mercado, enfim. Então o que esse capitalismo liberal está dizendo nesse momento? Deixa os indivíduos livres, livres para buscar a solução dos problemas, né? E o principal problema que esses indivíduos queriam solucionar era a sua pobreza, era a sua falta de recursos econômicos. Então, se cada um, tentando buscar individualmente sua riqueza, for autorizado a fazer isso, cada um vai buscar alguma coisa, vai tentar criar, inventar alguma coisa para vender para os outros indivíduos e ganhar dinheiro. Deixa os químicos livres lá que eles vão criar remédios e olha como isso ajuda a resolver o problema da humanidade. Deixa os engenheiros lá livres que eles vão criar máquinas, veículos que vão nos transportar de forma cada vez mais rápida. Deixa os indivíduos livres na sua dinâmica de trocas do mercado que eles vão cada vez mais encontrar formas de criar riquezas para vender para os seus semelhantes e com isso eles vão enriquecer e resolver os problemas de todo mundo. Né? Então, esse é o pensamento da época. Ciência associada a capitalismo resolverão todos os problemas. Né? E aí, um detalhe muito importante, né, que é um detalhezinho, mas que às vezes aparece em questões de concursos, de provas, de vestibulares, são as chamadas exposições universais. O que foram essas exposições universais? Elas foram como se fossem Olimpíadas tecnocientíficas, né, que vão se desenvolver nesse momento. Os países eles vão escolher uma sede, né, de tempos em tempos vai ter lá uma reunião de vários países numa cidade sede, e aí esses países vão construir pavilhões, né, grandes galpões e tal, e dentro desses galpões, os cientistas, técnicos, engenheiros daquele país vão exibir os seus inventos como uma forma de, mostrar a superioridade da sua ciência, da sua indústria, e dois, como uma forma de conseguir clientes. Tá? Então a gente vai ter uma exposição universal na Filadélfia, a gente vai ter uma exposição universal em Londres e a gente vai ter uma das mais importantes, a exposição universal de Paris. Está aqui a data, se você não estiver conseguindo ler, eu estou falando de 1889. Por que a exposição
Universal de 1889 vai ser feita em Paris, porque 1889 era o centenário, né, da Revolução Francesa de 1789. Então, como uma forma de homenagear os franceses e homenagear o centenário da sua revolução, tá? Em 1889, a cidade de Paris vai ser escolhida para ser sede de uma exposição universal. Vai ser nesse momento, inclusive, que o governo francês vai contratar Messier Gustave Eiffel para construir, usando o aço, usando os conhecimentos siderúrgicos, né, uma enorme estrutura na cidade de Paris, que era para ser a estrutura mais alta da cidade, mais alta do planeta. Era uma torre que seria construída pelo Messier Eiffel, e aí todo mundo começou a chamar de Torre do Eiffel, Torre do Eiffel, Torre Eiffel, né? E aí a Torre Eiffel, essa enorme estrutura muito bonita que está lá em Paris e tal, próxima do rio Sena, né? E que você consegue, dali, ter um mirante em cima, você consegue ver a cidade toda, bem distante e tal. E a Torre Eiffel, a princípio, foi feita para ser uma estrutura temporária, tá? Ia se construir a torre para a exposição de 1889 e, posteriormente, quando essa exposição acabasse, a torre seria desmontada e a matéria-prima, o aço todo usado ali, seria reaproveitado em alguma outra coisa que fosse considerada economicamente mais útil. Acontece que aquilo ali elevou tanto a estima, o moral dos franceses, que a população de Paris pediu às autoridades que não destruísse a torre, que não desmontasse a torre, que deixasse a torre lá, como um símbolo dessa grandiosidade do conhecimento, da indústria, da população, da sociedade francesa, né? E a torre acabou ficando, está lá a Torre Eiffel até hoje. Mas então essa torre, né, construída ali na exposição de 89, de 1889, ela é esse símbolo, né, desse pensamento da época, de que os seres humanos são capazes de coisas grandiosas, os seres humanos são capazes de mudar o mundo ao seu redor. Está percebendo? Olha como as pessoas elas estão depositando sua fé na ciência e no capitalismo. Só que agora eu preciso um pouco jogar um balde de água fria aqui em você e te falar o seguinte: ciência, capitalismo, formas de governo, enfim, não interessa. Tudo isso são criações humanas. E a verdade dura, a verdade dolorosa, é que os seres humanos têm defeitos. Os seres humanos são imperfeitos. Acredite você, eu também. Eu também sou imperfeito. Sim, eu tenho defeitos. Você olha para mim e pensa: você, Caio, tem defeitos? Não, isso é impossível. Sim, eu tenho defeitos. Tá? A minha unha do dedo mindinho do pé esquerdo ela é meio tortinha. Né? Esse é o defeito aí que eu tenho. Né? Contei para vocês, revelei o meu defeito. Tá? Vocês que achavam aí que eu não tinha defeitos, tenho. Essa unha do dedo mindinho do pé um pouquinho tortinha, né? Então eu tenho esse defeito aí. Tirando isso, o resto tá tudo tranquilo, mas basicamente os outros seres humanos também, assim como eu, têm defeitos, né? E as criações humanas também têm defeitos. Tá? Reconhecer isso não significa jogar essas coisas no lixo. Dizer a ciência tem defeitos não significa dizer então vamos abandonar a ciência. Não, pelo contrário, vamos aperfeiçoá-la, vamos superar esses defeitos, vamos melhorá-la, mas vamos reconhecer que tem defeitos. Tá? O mesmo acontece com o capitalismo. Muita calma nessa hora. Eu estou dizendo que eu quero jogar o capitalismo no lixo? Não, de forma nenhuma. Tá? Eu estou dizendo que esses mecanismos de funcionamento do capitalismo, eles produzem algumas falhas, eles têm alguns defeitos em relação ao que eles foram pensados por esses pensadores liberais. A ideia dos pensadores liberais é o mercado deixado livre, sem interferência externa, resolve os seus problemas todos. E, na verdade, o que acontece é que quando você olha para esses mercados, eles têm sim algumas falhas. Tá? Que falhas são essas? São chamadas falhas de mercado que produzem a concorrência imperfeita. Um mercado, na visão liberal, tá? Ele é perfeito quando você tem liberdade de flutuação das relações de oferta e demanda. Qualquer um pode demandar qualquer coisa, qualquer um pode ofertar qualquer coisa, né? Então todo mundo demanda, todo mundo oferta, todo mundo pode comprar e vender, enfim. E por isso, né, quando você tem excesso de demanda, vai surgir um estímulo, né,
esse estímulo, quando você tem excesso de demanda, o preço das coisas aumenta, todo mundo demandando a mesma coisa ao mesmo tempo. Todo mundo demandando álcool gel agora, né? A tendência é que o preço do álcool gel aumente, todo mundo quer comprar, todo mundo está demandando. Tá? A tendência é que o preço do álcool gel aumente. E aí, num mercado livre, em que qualquer um pode produzir álcool gel, né? O que aconteceria é que várias empresas, vários empresários, vários empreendedores teriam a iniciativa de abrir uma indústria de álcool gel nesse momento. Tá? E com isso eles começariam a produzir o álcool gel. Por quê? Porque eles são legais? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque eles sabem que o preço do álcool gel está lá em cima. Eles sabem que se eles fizerem álcool gel agora e venderem, eles vão ter um lucro enorme. Então eles vão abrir suas empresas de álcool gel, tá? E vão começar a produzir. Só que isso vai fazer com que você tenha mais oferta de álcool gel. Ou seja, vai chegar um momento em que tem bastante álcool gel sendo produzido, tá? E aí todo mundo já conseguiu o seu. No momento que todo mundo consegue seu álcool gel, a demanda por álcool gel tende a diminuir e o preço volta ao normal. Então, a ideia a princípio é: deixa todo mundo fazer o que quiser com os seus recursos econômicos, com o seu capital, abrir a empresa que quiser, da forma que achar conveniente, e a consequência disso é que os empresários eles vão criar indústrias quando eles perceberem que ali existe uma oportunidade de lucrar bastante, ou se essa oportunidade acabou, a crise acabou, o corona acabou, foi curada, inventada a cura, não precisa mais de tanto álcool gel, várias dessas empresas de álcool gel vão perceber que o lucro está ficando baixo, esses empresários vão fechar essas empresas e abrir empresas de produção de alguma outra mercadoria depois. E assim as relações oferta e demanda se regulam numa concorrência perfeita. Esse era o pensamento do Davi Ricardo, do Adam Smith, né? Esse era o pensamento lá atrás dos liberais. Só que o que a gente percebe hoje é que muitas vezes, mesmo com toda a liberdade de ação para os empresários, situações ocorrem que tornam essa concorrência mais difícil. Tá? Que nem todo mundo pode ofertar ou demandar tudo o tempo inteiro, livremente, facilmente. Tá? Tem certas coisas que demandam volumes tão grandes de capital para fazer que não é qualquer um que pode ir lá e iniciar a produção daquilo de qualquer maneira, a qualquer momento. Então a gente vai ter situações nas quais a concorrência ela não vai ser tão fácil assim, e aí a relação oferta e demanda de preço ela não se equilibra tão fácil. Tá? Essas deformações do mercado, a gente chama de falhas de mercado, vão ser principalmente essas aqui que estão listadas na tua frente. Tá? Vamos uma a uma. Primeira é o monopólio. É quando você tem um mercado. O que é um mercado? É o Zona Sul que fica aqui perto da minha casa? É o Pão de Açúcar? É o Mundial? Não é isso que eu estou chamando de mercado. Tá? O que eu chamo de mercado é o conjunto de pessoas comprando ou vendendo um bem X. Tá? Então, hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, tem um mercado de álcool gel. Significa que tem uma loja que só vende álcool gel? Não. Mas que existe um conjunto de interações na sociedade de pessoas dispostas a comprar ou vender álcool gel. Inclusive, isso é muito perigoso. Né? Tem gente aí pela rua fazendo álcool gel caseiro e vendendo em camelôs. Os caras pegam esse álcool gel que não é apropriado para matar o corona, o álcool 46, né? A gente sabe que precisa do mínimo do álcool 70 para matar lá o vírus, né? Então tem muita gente pegando esse álcool 46, que é um álcool de limpeza, para você limpar as superfícies na sua casa, mas que não são capazes, hábeis de matar o corona, né? E aí estão misturando esse álcool 46 com gel de cabelo e vendendo na rua, dizendo que é álcool 70 na forma de gel. Tá? Então, existe um mercado de álcool gel agora na nossa cidade. Né? Ou seja, um conjunto de indivíduos querendo comprar, demandando, e um outro conjunto de indivíduos querendo ofertar. Olha o perigo aí de você não ter nenhum controle, nenhuma regulação, de não ter nenhuma autoridade estatal, nenhum governo tomando conta disso. As pessoas vão comprar esse álcool gel do camelô achando que é o 70, quando na verdade não é. Né? O Adam Smith e o John Locke, né, o próprio Davi Ricardo depois diriam o seguinte: os indivíduos eles são racionais, eles são completamente conscientes e inteligentes, eles sabem, né, que o álcool do camelô não vai ter tanta qualidade quanto o do mercado e eles não vão comprar. E aí, mais uma vez, o mercado se autorregula, porque os indivíduos tomando a decisão inteligente e consciente de não comprar o álcool gel do camelô, esses camelôs vão perceber que não está dando lucro e vão parar de vender essas falsificações grosseiras. Infelizmente, a verdade é que as pessoas não são tão racionais assim.
Eu com isso não estou dizendo que as pessoas são burras. Estou dizendo que as pessoas elas se movem muito mais por motivos emocionais do que racionais, né? A gente sabe, por exemplo, que não há motivo para todo mundo ir no mercado agora e comprar todos os rolos de papel higiênico disponíveis. No entanto, em países do hemisfério norte, a gente teve casos semelhantes acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, teve um caso, se não me engano, acontecendo na Austrália também, de pessoas indo aos mercados das suas cidades e esgotando os estoques de papel higiênico, tá? E aí você pensa, mas qual é a relação disso com corona? Houve uma síndrome ali de pânico generalizada, todo mundo achando que os produtos iam acabar, que essa quarentena as pessoas não iam poder sair de casa, elas não teriam nem sequer papel higiênico para se limpar, então elas vão até os mercados e esgotam os estoques de papel higiênico, né? Isso aí provoca um comportamento, isso é a prova de um comportamento irracional dos indivíduos. Existem já uma série de informes de indústrias de papel higiênico, de governos aí afora, dizendo que há sim estoque de papel higiênico disponível, né? O que pode estar acontecendo, na verdade, é que as pessoas elas estão indo todas ao mesmo tempo no começo do dia, e aí todo mundo vai lá e pega o papel higiênico, e aí acaba que não dá tempo de você reabastecer esse papel higiênico tão rapidamente, mas não está havendo falta de papel higiênico. Olha aí como as pessoas elas nem sempre tomam decisões racionais. Infelizmente, aqui no Brasil, tem muita gente com um nível educacional muito baixo que não tem esse conhecimento técnico científico de que o álcool 46 não mata o corona. Muita gente não tem esse entendimento e vai até o camelô e compra esse produto falsificado achando que está realmente se protegendo, né? Uma decisão aí que não é uma questão de racionalidade, é o medo que as pessoas têm em relação à doença e vão lá e compram o produto. Então, a ideia de que se ninguém do governo fizer nada, o mercado resolve tudo sozinho, ela é uma ideia que muitas vezes é um pouco furada, né? Porque existem setores, existem momentos em que se você não tiver regulação estatal, você gera desequilíbrios e problemas de concorrência muito complicados. Então, a primeira falha de mercado é quando uma única empresa controla um determinado setor, né, a oferta de um determinado produto, ou seja, um determinado mercado. Aqui nesta cidade só existe uma empresa X que fornece o produto Y. Tá? Então, nesse caso, você vai ter um monopólio. A ideia do John Locke e do Adam Smith, quando eles inventam o liberalismo, é que tipo de indústria, que tipo de mercado eles estão tratando lá na época deles. Por exemplo, pães. Tá? A capacidade de fazer pães. Eu consigo fazer pão na minha casa? Consigo. Farinha, fermento, água, sal, misturo tudo, faço pão. Simples assim. Tá? Você na sua casa pode parar esse vídeo agora, ir na despensa, pegar os ingredientes e fazer pão? Pode. Não tem nenhum mistério, existem milhares de receitas por aí de conhecimento público e geral. Então, a ideia do Adam Smith e do John Locke é que não existe nenhum produto que demande tamanha expertise, tamanho know-how, tamanho conhecimento técnico, que as pessoas não possam aprender rapidamente e fazer o produto qualquer, né? O que a gente sabe hoje é que a indústria, né, é que os produtos ali da época do John Locke e do Adam Smith eram produtos que demandavam menos capital, eram produtos que demandavam menos conhecimento, eram produtos muito mais simples de serem feitos. Então era muito fácil qualquer um ofertar qualquer coisa. Hoje em dia existem uma série de produtos que são muito complexos de fazer, demandam muito capital, ou que demandam um conhecimento específico muito grande, que não é qualquer um que vai poder fabricar aquilo ali. E existem alguns casos, inclusive, de produtos que são tão específicos que só uma empresa consegue fornecer aquele produto ali naquele contexto. Então, isso é o que a gente vai chamar de monopólio. Se em vez de uma única empresa fornecer aquele produto ou serviço, a gente tiver duas ou três ou quatro, um pequeno número de empresas, a gente vai ter o chamado oligopólio. Tá? Percebe aqui que as duas palavras, monopólio e oligopólio, elas têm uma característica comum, que é a expressão polio aqui, que indica essa noção de controle, mas no grego monos significa um só, e no grego também oligos significa poucos. Tá? Então, um monopólio é quando um só fornecedor fornece um bem ou serviço, e um oligopólio é quando alguns poucos fornecem aquele bem ou serviço. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui o poucos, porque ficou na frente do cartel. Oh, meu Deus. Vamos apagar. Cadê a borrachinha? Aí a tecnologia prejudica a gente. Aí, ó.
borracha. Pronto. Apaguei aqui. Oh, meu Deus do céu. Velho é uma desgraça, né? Não sabe nem usar o tablet. Pronto. Apaguei aqui o risco que estava na frente do cartel. Tá? Então, oligopólio, poucos fornecedores de um bem ou serviço dentro de um mercado. Monopólio, um único fornecedor de um bem ou serviço no mercado. Tá? A gente entra agora em cartel. O que é o cartel? O cartel é quando a gente tem um grupo de empresas diferentes, empresa A, B, C e D, que se juntam para controlar o preço de um bem ou serviço. É muito comum, você vai encontrar notícias aí muito corriqueiras no Google Notícias, enfim, na internet, de casos de cartel envolvendo postos de combustíveis. É, se não me engano, o mercado, o setor da economia, em que é mais comum acontecer essa questão de cartel, tá? De cartelização. E normalmente o cartel é proibido, o cartel é crime, tá? O que esses caras estão fazendo é proibido, é ilegal, mas é muito difícil às vezes de você detectar, de encontrar, de enfrentar. Mas imagina que todos os postos de gasolina de um bairro, imagina que você tem um bairro aí, tipo, sei lá, Ipanema, Leblon, Lagoa Rodrigo de Freitas. São bairros que você não vai ter muitos postos de gasolina, você tem alguns poucos ali. E aí, muitas vezes, os donos desses postos, né, não estou falando que isso aconteça nesses bairros especificamente, mas que poderia, em tese, acontecer, eles podem, em tese, se juntar, tá? E aí eles combinam de, em vez de um dono de posto brigar com o dono do outro posto do lado, né, oferecendo preços cada vez mais baixos para atrair os clientes, eles dois se juntam, eles três ou quatro ou cinco se juntam e elevam os preços ou, enfim, controlam aquele mercado, tanto em termos de preços, tá? Tanto em termos de preços, quanto em termos de condições de venda. Não faço ideia do porquê que apareceu essa linha vermelha, bizarra, comprida na minha tela. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Eu apaguei tudo, olha que legal. Eu só quero apagar isso aqui. Vamos. Preços e condições de venda. Então, a gente vai ter aqui um caso de cartel, quando você tem meia dúzia de postos de gasolina, por exemplo, se juntando e todos eles decidindo que vão elevar o preço do seu combustível 30 centavos por litro ao mesmo tempo. Tá? Eles não precisam, eles estão já tendo lucro, mas eles querem ter um lucro ainda maior. Você vai me dizer, mas o fornecedor, o consumidor, ele pode ir para um outro bairro, ele pode ir para Copacabana, ele pode ir para São Conrado, ele pode ir para algum outro bairro em que ele encontre, né, um outro posto de gasolina e consiga ali abastecer o seu veículo. Ocorre que no caso dos postos de gasolina, e por isso que eles são tão frequentes, esses casos de cartel, né, em postos de combustíveis, é porque o que você vai gastar de combustível com o seu veículo indo a outro bairro para comprar o combustível é mais do que o que você economizaria. Então acaba que não vale a pena. Os consumidores eles são efetivamente prejudicados, pagando um preço mais alto, né, com uma concorrência que não está acontecendo, e, é, e não tem como simplesmente dar liberdade ali naquele mercado e resolver esse problema, porque esses donos de postos, eles são livres, eles fazem o que eles quiserem com o seu combustível, e eles decidiram se juntar para prejudicar os consumidores em vez de competirem uns contra os outros. Tá? A gente tem um outro caso aqui, que é o caso dos trusts. Tá? O que são esses trusts, esses trusts? Tá? Hoje, o tablet aqui, a canetinha, tá o ó da coisa, tá muito complicado. Eu cliquei aqui, marquei, ela não risca. Vamos lá. O que são esses trusts? Tá? Eu aprendi quando eu estava na escola, porque enfim, o termo foi aportuguesado há muito tempo, eu aprendi a pronunciar trust. Tá? Você pode falar trust. Os professores de inglês vão ficar orgulhosos de você e tal. Eu vou falar trust. Esses trusts é quando você tem várias empresas que se juntam, se fundem, tá? Até virarem uma empresa. Então pode ser que seja uma empresa A que compra a empresa B, a empresa C, a empresa D até virar uma coisa só, para controlar uma mercadoria, tá? Para controlar um determinado mercado, as várias etapas de produção daquela mercadoria, daquele mercado. Tá? Então pode ser que sejam 5 empresas que decidiram uma juntar com a outra e virar uma coisa só, ou pode ser que uma empresa maior dessas tenha comprado empresas menores. Vou te falar de um caso de trust que alertou o mundo para esses problemas de trust mundo afora, né? E isso começou nos Estados Unidos com a empresa chamada Standard Oil. A Standard Oil era uma empresa que pertencia a um grande magnata americano do século XIX, da Segunda Revolução Industrial, chamado John Rockefeller.
O John Rockefeller, ele criou a Standard Oil. Standard Oil era uma empresa gigantesca, quase 90% de todo o combustível que circulava nos Estados Unidos nessa época era produzido, transportado, refinado, distribuído pela Standard Oil. Ela controlava todo esse mercado, né, da exploração, da extração, até o transporte, refino, distribuição da mercadoria. E isso estava se transformando num monopólio. Isso causava o perigo de você criar um monopólio. Tá? Então, o que o governo americano faz? Ele cria uma lei antitrust, obrigando a Standard Oil a ser dividida em empresas menores e serem revendidas para outros donos no mercado. Tá? Então, a Standard Oil, a princípio, era uma empresa gigantesca de combustíveis, que foi dividida em 5 empresas menores. E essas 5 empresas menores foram, né, não sei se ainda são agora em 2020, mas foram durante muito tempo as 5 maiores empresas de combustíveis, de petróleo do planeta. Tá? Para você ter uma noção de como essa Standard Oil era grande. Né? Se você juntasse as 5 maiores do mundo, você teria o que era a Standard Oil. Ela é realmente uma empresa gigantesca. Ela tinha um controle do mercado absurdo. Tá? Próxima falha de mercado aqui, próxima concorrência imperfeita, a gente vai falar de dumping. O que é este dumping? Tá? Dumping vem do verbo em inglês to dump, que significa despejar. É quando um país ele cobra preços anormalmente, artificialmente baixos, tá? Vendendo os seus produtos para um outro país. A ideia aqui é, se você tem um país grande, poderoso, que tem a capacidade de operar com prejuízo, de fabricar e ainda assim aceitar um pouco de prejuízo nas suas vendas, na sua operação. Tá? Se ele consegue fazer isso por um certo tempo, ele consegue vender o seu produto por um preço tão baixo, mas tão baixo para outros países, e mesmo tendo prejuízo, ele aguenta, a empresa não vai falir por isso, e os outros países talvez não consigam aguentar esse prejuízo, então a consequência disso é que a concorrência quebra. E aí você acaba tendo um monopólio também no final das contas. Houve um caso real de dumping aqui no Brasil, quando a China começou a vender sapatos para o Brasil. O Brasil tem uma indústria calçadista muito tradicional, muito importante, muito poderosa e tal. A gente tinha muito tempo, já que a gente tem produção de sapato no sul do Brasil. Há pouco tempo também a gente passou a ter em Franca, interior de São Paulo, essa indústria calçadista. Tá? O que aconteceu é que os sapatos chineses chegavam aqui por um preço tão baixo que os sapatos brasileiros, né, não conseguiam competir, concorrer. Isso gerava o risco de uma falência, de uma quebradeira generalizada nas indústrias calçadistas brasileiras. E aí, se isso acontecesse, se não tivesse mais fábrica brasileira de sapato, a gente se veria obrigado a comprar só esse sapato chinês. Você vai me dizer, sem problema, se os chineses estão vendendo tão barato, a gente economiza, né? A verdade é que quando a concorrência quebra, a empresa que estava praticando o dumping, o país que estava praticando o dumping, ele percebe que ele se tornou um monopólio, que os seus concorrentes faliram, e o que ele faz é aumentar os preços depois para compensar as perdas e lucrar muito mais. Tá? Então acaba que, no longo prazo, esse dumping, né, se num primeiro momento um preço muito baixo parece ótimo para os consumidores, a longo prazo você vai gerar falência de alguns setores da economia, o que produz desemprego, queda de arrecadação de impostos do governo, redução da atividade econômica, diminuição do PIB e, no longo prazo, a empresa ou o país que praticou o dumping, ele vai elevar os seus preços, tá, de forma acentuada, provocando um enorme prejuízo naquele país que perdeu a capacidade de produzir aquela mercadoria. Tá? Por último, a gente tem os casos de holdings. Holding é quando você tem uma empresa mãe, uma empresa matriz, que adquire ou que cria empresas menores, empresas filiais. Tá? Então, por exemplo, se você parar para pensar hoje, né, quantas marcas de alimentos existem, de produtos alimentícios existem nos mercados, você vai dizer, inúmeras, né? Muitas. No final das contas, essas muitas marcas, elas são só uma ilusão de concorrência. Como assim uma ilusão de concorrência? É porque parecem que são muitas as marcas, mas essas muitas marcas pertencem a um número relativamente limitado, restrito de empresas. Quase aí um oligopólio. Tá? Então, no final das contas, parece que você tem uma enorme concorrência nos nossos mercados, e na verdade essa concorrência não é tão grande assim. Tá? Algo semelhante acontece também no setor automotivo. Se você pensa
que o setor de alto luxo, de veículos de alto luxo, eu ganhei muito dinheiro e eu quero comprar um veículo de alto luxo. Será que eu compro um Lamborghini? Aí você vai lá numa concessionária para comprar um Lamborghini e você fala: não gostei desse Lamborghini não. Esse Lamborghini aqui ele não me atende e tal. Eu vou para a concorrência. Vou comprar um produto concorrente. Vou comprar um Bentley. Né? E aí você vai na concessionária lá tentar comprar um Bentley e você percebe que o seu Bentley ele também não está te atendendo e tal. E aí você vai então na Porsche. Deixa eu te contar uma coisa. Lamborghini, Bentley e Porsche, os três pertencem, essas três marcas pertencem a um mesmo fabricante, tá? Que é o grupo Porsche Volkswagen. No final você tem aqui uma ideia de que tem uma enorme concorrência nesse setor de luxo e tal, de veículos esportivos, de veículos de alto padrão, e no final das contas não é uma concorrência tão grande assim, né? Você vai ter ali Ferrari, a Ferrari está aqui, tá? No grupo Fiat, nesse segmento de alto luxo e tal, você vai ter a Jaguar, né? Do grupo Tata, e você vai ter Lamborghini, Bentley e Porsche. No final das contas, você pode dizer também, quem sabe, BMW, Rolls-Royce, Mercedes, mas no final das contas, né, esses três aqui em cima, Porsche, Bentley e Lamborghini são uma coisa só, Ferrari é uma outra coisa, Jaguar é uma outra, tá? BMW e Lamborghini, BMW, perdão, e Rolls-Royce estão juntos e Mercedes. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Parece que são muitos os concorrentes, mas são só 5. É um grande oligopólio dentro desse setor. Né? E a verdade é que Porsche já foi uma coisa separada da Lamborghini, Lamborghini já foi uma coisa separada da Bentley, Rolls-Royce já foi uma coisa separada da BMW, né? Então essas coisas elas eram separadas. O que a gente percebe é que nos últimos 150 anos o que tem ocorrido no setor automotivo é um processo de concentração de mercados. Pensa no que está acontecendo agora no Brasil. Com esse negócio de quarentena e várias empresas paradas, muitos empresários vão passar por enormes dificuldades econômicas e vão entrar em falência. Quais empresários vão entrar em falência? As marcas médias, as marcas pequenas. Quais são as empresas que, apesar da quarentena e da crise, vão conseguir sobreviver? As grandes empresas. O que tende a acontecer é que essas grandes empresas vão comprar as empresas menores em dificuldade ou vão simplesmente deixar as empresas menores falirem. Então, o que acontece é que de tempos em tempos aparecem crises no sistema capitalista e, após essas crises, você vai tendo um enxugamento, uma diminuição da concorrência. Então, parece que o capitalismo ele gera uma concorrência gigantesca, mas a verdade que a gente percebe no sistema capitalista nos últimos 150 anos é um processo de concentração de capital, concentração de renda. Então, aquele sistema idealizado, perfeito, autorregulado que John Locke e Adam Smith perceberam, ele não é tão autorregulado assim. Ele tem imperfeições. Tá? Para evitar essas imperfeições, essas enormes concentrações de mercado, é que o Estado deve agir. É o contrário do que Adam Smith e John Locke diziam, que o Estado não deve agir para não prejudicar o capitalismo. E o que a gente percebeu ao longo do século XX inteiro é que muitas vezes o Estado precisa agir para ajudar o capitalismo. Né? A gente tem agora um plano de ação do governo brasileiro de facilitar um pouco a vida das empresas, né? De conceder empréstimos com juros menores, de atrasar o recolhimento de impostos. Isso é a ação do Estado para ajudar as empresas. Né? Senão essas empresas todas entrariam numa quebradeira generalizada e você teria uma enorme concentração do mercado. E aí, superando essa crise daqui a alguns anos, o que a gente teria era um mercado oligopolizado, que é prejudicial para nós consumidores. Né? E seria muito difícil a entrada, o surgimento de novos competidores, isso demoraria muito tempo, a entrada de novos concorrentes, para que o mercado se regulasse. Então, talvez o mercado até consiga se regular bastante bem, mas isso não acontece de um dia para o outro. Né? E tem setores em que essa demora para a autorregulação acontecer, ela pode ser fatal para os indivíduos, ela pode ser fatal para os consumidores. Tranquilo até aqui? Estamos entendidos? Então a gente já falou até agora sobre o que foi essa segunda revolução industrial, onde ela ocorreu, suas características e o clima da época, esse clima de otimismo. Mas a gente começou a colocar aqui uma pedrinha no sapato, uma nuvem negra no céu, ali no cantinho, tá? Mostrando que
esse sistema econômico da Belle Époque, que parece perfeito, tem alguns defeitinhos. Esses defeitinhos eles vão se traduzir posteriormente em novos eventos históricos para tentar superar esses defeitos. Tá? A gente vai falar disso num próximo vídeo, numa próxima aula. Tá? Por hoje é só. Gostaria que, caso tenha ficado alguma dúvida, você já assistiu e reassistiu o vídeo, tem algo que você não conseguiu entender, sem problemas, manda as suas dúvidas, tá? Pode mandar as suas dúvidas. Se for o caso, escreve aqui embaixo nos comentários, tá? Faz a sua pergunta. Se for uma coisa simples, eu respondo ali na hora mesmo. Se for uma coisa um pouco mais complicada, que demande uma explicação prolongada, eu gravo um outro vídeo explicativo para sanar a dúvida que tiver aparecido, tá bom? Queridos, por hoje é só. Tenham um excelente dia e não esqueçam, lavem bem as mãos.